Olá, leitores, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje, conversar um pouquinho sobre elementos de horror na obra Harry Potter, logo depois da vinheta. Pois é, galera, ontem o fandom de Harry Potter, os Potterheads, simplesmente enlouqueceram ao saber que Harry Potter and the Cursed Child, o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é uma peça que está sendo escrita agora pela J.K. Rowling, vai ser o oitavo Harry Potter. Ele vai ser a continuação direta de Relíquias da Morte, continuação direta do epílogo. E por isso hoje eu resolvi trazer aqui para vocês partes da obra que, querendo ou não, acentuam o terror em Harry Potter. Porque Harry Potter, todos nós sabemos que é uma fantasia voltada ali para o público adolescente, infanto-juvenil e tudo mais. Mas, na obra, a gente tem muitos elementos de terror, que se fossem vistos simplesmente pela dinâmica do terror, seriam muito macabros, ok? Vamos começar conversando sobre os elementos de horror de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Aqui na Pedra Filosofal, nós temos o Harry ali passando a infância com os Dursley. E a gente sabe muito bem que os Dursley, eles abusavam psicologicamente e fisicamente do Harry. O Harry apanhava dos tios e do primo, do Duda. E também ele era constantemente abusado psicologicamente pelos tios. Porque afinal de contas, ele não era querido ali naquela casa dos Dursley. Depois, o menino descobre que é um bruxo e ele vai para Hogwarts. Lá em Hogwarts, que é supostamente para ser um lugar seguro, a gente tem um cão de 3 cabeças vivendo na escola, totalmente sanguinário. E querendo ou não, o Harry tá praticamente não dormindo com o inimigo, mas ele tá vivendo com o inimigo. Porque afinal de contas, como todo mundo sabe, o professor Quirrell está ali mancomunado com o Voldemort, tentando roubar a Pedra Filosofal para ganhar a vida eterna. E no final nós temos o embate entre o Harry e o Voldemort. Aqui eu colocaria como elemento de terror de Harry Potter e a Pedra Filosofal os abusos infantis sofridos pelo Harry e essa tentativa de assassinato que ele sofre em Hogwarts quando ele tá lá voando, tal, jogando quadribol, e querendo ou não, o embate dele com o Voldemort. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em Harry Potter e a Câmara Secreta, nós temos mais elementos de horror, como um monstro sanguinário, gigante, vivendo dentro da escola e tentando matar os alunos que não têm sangue bruxo. Ou seja, nós temos um monstro que mata os alunos, um monstro que mata crianças, uma cobra gigante que mata crianças. Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o favorito de muitos Potterheads, que eu não curto tanto, aqui nós temos a personificação da depressão com os Dementadores. E cara, os Dementadores são os seres mais assustadores que eu já vi na minha vida. De todos os livros que eu li, que tem vampiros, até mesmo Hellraiser, que eu tô lendo agora, que tem os Cenobitas, sinceramente pra mim nenhum é tão pior quanto os Dementadores, que sugam toda a sua felicidade, eles sugam a sua alma. Então, e aqui também nós temos o Harry com constante presságio da morte dele, vendo o Sinistro, que na verdade é o Sirius Black. E a gente tem esses elementos de horror em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Em Harry Potter e o Cálice de Fogo, nós temos novamente Hogwarts como o símbolo de terror, como a característica de terror da obra. Porque afinal de contas, Hogwarts está sediando o torneio Tribruxo. E assim, nesse torneio Tribruxo, pessoas podem morrer. São esses jovens aqui sendo colocados a provas praticamente mortais. E além do mais, em O Cálice de Fogo, nós temos a volta do Lorde das Trevas, do Lord Voldemort, num ritual bem macabro, que pega ali o osso do Tom Riddle, que é o pai dele, o sangue do Harry, e ele retorna à vida, trazendo assim os Dementadores pra segui-lo e tudo mais, e é uma coisa bem macabra. O primeiro capítulo do livro, que é o The Riddle House, a Casa dos Riddle, a gente tem ali
empregado da casa, o senhorzinho, sendo assassinado pelo Voldemort e vendo a cobra gigante, a Nadine e tudo mais. Então esse livro, pra mim, da obra Harry Potter, é o que mais tem elementos de horror. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Depois, nós temos a Ordem da Fênix. E sinceramente, pra mim aqui não temos tantos elementos de horror, não, na minha opinião. A gente simplesmente tem a profecia. E uma coisa que tá pairando constantemente nesse livro, em elementos de horror, é a morte. Porque afinal de contas, nesse livro nós temos uma morte bem triste, né? Que é a morte do Sirius Black. E... sim, aqui nós temos uma coisa meio macabra também, que é o Harry sendo dominado, sendo possuído muitas vezes pelo Voldemort. E é um livro que é gigante, então isso é uma característica de terror dele também, porque olha, quem não gosta de Harry Potter para chegar no final desse livro é tenso. Mas enfim, Harry Potter e a Ordem da Fênix. No sexto livro da série, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, a gente tem aqui como elemento de horror até onde o ser humano pode chegar. A gente viu aqui, a gente vai descobrindo as lembranças relacionadas ao Voldemort e a gente vai descobrindo que até que ponto ele chegou, no ponto de criar as Horcruxes, que dividia a alma em partes. Você mata uma pessoa, você divide a sua alma ali em uma parte para poder viver para sempre. Aqui, nesse quesito de terror, nesse gênero, a gente tem a ganância desenfreada humana. Então, eu vejo muita potencialidade de terror em O Enigma do Príncipe, porque, aqui a gente relembra a infância do Voldemort, que tá, querendo ou não, conectada ali à infância do Harry, que sofreu muito abuso físico e psicológico por parte da família. E, assim, querendo ou não, lendo O Enigma do Príncipe, é tenso, assim, os capítulos de memórias do Voldemort, você fica bem... E por último nós temos Harry Potter e as Relíquias da Morte. Nesse livro aqui eu vejo bastante elementos de horror também, bastante características, que querendo ou não são aqueles três jovens ali de aproximadamente 17 anos, 16, tendo que abandonar as suas famílias, abandonar seus amigos, abandonar o mundo em que eles vivem, para ir atrás dessas partes amaldiçoadas, desses objetos amaldiçoados, para tentar pôr um fim no Lorde das Trevas. Então é bem... daria uma visão de terror bem bacana ali, daria uma adaptada de terror bem bacana. Eu sempre vi potencial de terror nos livros do Harry Potter, apesar de ser uma série que eu amo, que eu adoro e sim, mas tem grande potencial pro terror essa série. Eu quis aqui separar simplesmente alguns elementos de terror que eu percebi por toda a série. Agora, eu queria saber de vocês, se vocês já perceberam esses elementos de terror na série Harry Potter. E na verdade eu preparei esse vídeo também para ter um motivo de vir aqui conversar para você. Eu preparei esse vídeo para ter um motivo para vir aqui falar com vocês sobre Harry Potter. Porque afinal de contas, Harry Potter is back. E eu espero sinceramente que essa peça faça muito sucesso, que a Warner Bros. Dê um jeito de comprar a adaptação, de comprar os direitos para adaptar a peça para um filme, ou que a J.K. Rowling crie pena dos fãs que não estão em Londres, que não tem o dinheiro para ir para Londres para assistir a peça e resolva lançar o roteiro em forma de livro, resolva novelizar a peça, enfim, que nós, Potterheads do mundo inteiro, tenhamos acesso a Harry Potter and the Cursed Child. É isso, galera, muito obrigado por acompanhar, vejo vocês numa próxima, até mais, tchau e Avada Kedavra.